Olá, boa noite. Boa noite, família Darwin. Boa noite para quem está entrando agora. Olá, professores, alunos, famílias. Boa noite. Nós estamos iniciando a nossa quarta live da semana de carreiras, da segunda Career Week do Darwin Central School. Já tivemos início a semana de carreiras na segunda-feira, seguido de vários especialistas, profissionais que vieram aí enriquecer e esclarecer os nossos alunos, os nossos jovens, com as suas vivências e experiências profissionais. O Darwin está sempre alinhado aí na busca por esse desafio que é educar, que é ensinar e que é promover para o nosso jovem o seu projeto de vida e empreendedorismo. E hoje a gente tem um convidado muito especial que vai participar da nossa live, Dário Bernard, entrar aqui e participar com a gente, trazendo toda a sua vivência, sua contribuição. Olá, Bernard, boa noite. Boa noite, querida. Você me ouve bem? Te ouço bem, você nos ouve bem? Também te ouço bem. Tá tudo bem aqui. Tô te ouvindo direitinho. Sejam todos, então, bem-vindos novamente. Estava dando as boas-vindas aqui para a nossa família Darwin. Também seja bem-vindo, Bernard, à nossa família Darwin. Você é o nosso grande convidado essa noite para servir de inspiração para os nossos alunos, os nossos jovens, que desejam seguir uma carreira aí empreendedora. Então, que você possa inspirar aí os nossos jovens, com a sua história de vida, com as superações, as dificuldades, trazendo a sua vivência e falando para os nossos jovens o que é empreender, na verdade, O Darwin, ele traz aí projetos, programas que promovem o empreendedorismo desde os nossos babies, Desde a educação infantil até o ensino médio, nós trabalhamos com empreendedorismo na nossa escola. Mas nada melhor que uma história viva de empreendedorismo, um jovem, para falar com os nossos alunos. Então, essa noite, assim, nós trouxemos o Bernard Café, vou fazer uma colinha aqui breve da sua... do seu currículo. O Bernard, ele é professor, ele é educador, ele é engenheiro químico, Bernard, de profissão, de formação. E o Bernard, ele é especialista em tecnologias educacionais e ele é um dos cofundadores e CEO da Jovens Gênios, uma plataforma educacional que engaja aí alunos com desafios gamificados em diversas disciplinas. E olha só, eu acho que o grande destaque do Bernard de estar aqui essa noite conosco é que em menos de 2 anos, aí, um pouco mais de 2 anos de atuação, a Jovens Gênios já está em mais de 180 escolas no Brasil todo. Talvez ele vá atualizar esse número para a gente, em mais de 18 estados, com mais de 40 mil alunos impactados. E uma grande referência de jovem empreendedor, porque a Jovens Gênios também está entre as 100 edtechs aí mais promissoras da América Latina. E o Bernard vem hoje representando aí essa equipe dele, como CEO da Jovens Gênios, para falar para os nossos alunos, Bernard, nessa semana de carreiras. Então, seja bem-vindo, a fala é sua. Nós temos várias perguntas aqui para você no final, A gente vai fazer, os nossos alunos aí estavam ansiosos, aguardando aí mais uma live, especialmente com você, Bernard. Seja bem-vindo. Tudo bem? Gente, boa noite. É um privilégio gigantesco estar aqui falando com vocês. Todas as vezes que me chamam para ter a oportunidade de falar para jovens, bom que reconecta uma parte da minha vida que hoje eu não exerço, que é a parte mais dolorosa de empreender, que eu não consigo estar dentro de sala de aula. Eu sinto muita saudade, muita falta de estar lá com minhas turmas do pré-veste, do terceirão e tudo mais, que era hiper divertido, sabe, para mim, enquanto educador. Gente, é um prazer gigante estar aqui. Eu vim falar um pouquinho sobre mim. Eu acho que é bem legal, quando alguém pergunta, quem é o Bernard? E aí eu acho que é legal a gente olhar. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Murilo Gun. Eu não sei se a galera que está aqui conhece, O
O Murilo Gun, ele é um cara que, além de ser um baita humorista, né, ele fala muito sobre criatividade, sobre uma série de coisas, sabe? E ele sempre diz que toda vez que alguém pergunta quem é você, as pessoas costumam ir nos rótulos, né? Ah, eu sou tal coisa, eu estou tal coisa. E aí eu acho que tem 3 coisas sobre mim que são muito pontuais e muito interessantes, que dizem quem eu sou de verdade. O primeiro coisa é da onde que eu vim. Quando eu falo, né, que o meu sotaque, todo mundo fala, pô, carioca. Mas aonde que eu vim, né, eu sou nascido e criado em Mesquita, na Baixada Fluminense. E aí é uma zona onde, né, onde que eu fui criado, né, que eu nasci e tudo mais, onde eu fui um cara muito privilegiado de ter tido uma mãe professora, né, educadora do município do estado do Rio, que sempre privou pela minha educação, em primeiro lugar e tudo mais, a mim e do meu irmão. Então isso é um grande privilégio, porque é onde que eu estava, né, é um berço de diversas desigualdades, isso diz muito até sobre o meu propósito. E aí a segunda coisa que eu quero falar muito com vocês é que dificilmente as pessoas falam sobre o que elas gostam na hora que definem quem ela é. Eu sou apaixonado por mamão, gente. Então eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, né? Então eu gosto de comer mamão, eu acho que diz muito sobre mim, as pessoas ficam brincando aqui na Jovem Gênios, a minha noiva brinca muito comigo, eu acho que é legal falar também sobre isso. E a terceira coisa foi o que eu acabei de falar com vocês, que é sobre o propósito. Eu acho que é muito interessante quando a gente fala de empreender, e aí ao longo dessa minha jornada, que eu vou contar um pouquinho da minha vida, vocês vão perceber que a maioria das habilidades que complementam a quem eu sou, né, como empreendedor, ela foi desenvolvida de acordo com várias situações que eu vivenciei desde a minha infância. E várias coisas que eu tive que ressignificar dentro de mim. E a partir do momento que eu encontrei um propósito de, caramba, poxa, é isso que eu quero, é isso que me incomoda de verdade, eu quero, nos momentos ruins e difíceis, nas dificuldades, é justamente o meu propósito, que é o meu amparo durante essa jornada. E o meu propósito, ele está muito marcado quando, eu lembro isso perfeitamente, né? Eu nadava lá no tênis clube, lá em Mesquita, e aí com 11 anos de idade, a minha mãe, né, sempre me pegava lá na natação e tudo mais. E aí nesse caminho, né, teve uma vez que eu perguntei assim, mãe, eu falei que eu cheguei atrasado na minha aula de natação porque eu estava no curso de inglês, mas os meus amigos não fazem curso de inglês, nem sabem nem o que é isso. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, filho, você tem um privilégio, você faz curso de inglês. Eu falei, mas por que a gente não pode virar pro tio Gil, que era o dono do curso, e pedir para matricular, né, o João, que está ali comigo, para matricular os meus amigos que estão fazendo ali comigo a natação. E aí a minha mãe me respondeu da seguinte maneira, filho, se isso realmente te incomoda, você em algum momento na jornada da sua vida, você vai se encontrar com algo para poder mudar isso, se é realmente algo que te incomoda de verdade. E eu fui desde a minha jornada sempre muito que, cara, a educação, tem várias coisas aí que eu sou indignado no Brasil, no mundo, mas a educação é que me incomoda muito. E aí quando a gente fala de empreendedorismo, eu falo de movimento. O empreendedor é um cara um pouco diferente, ele acredita que ele é o protagonista. Sabe aquela coisa de, mas vai vir alguém e vai resolver esse problema? Na nossa mente não tem isso. Cara, sou eu responsável pelo dali. Se eu não chegar de alguma forma e eu meter a mão ali e fazer aquilo dali para transformar a educação, eu não acredito que vai ter nenhuma outra pessoa. Isso não é muito assim, sabe? É num olhar de, caramba, eu sou responsável por isso. Eu acho que a educação está dessa maneira, que a gente está agora com vários e vários problemas e percalços, por culpa minha enquanto educador, por culpa minha enquanto empreendedor, que ainda não consegui gerar movimento, né, impacto real. Isso sempre foi uma coisa que foi, ao longo da minha jornada, me incomodando. E aí, quando a gente vai olhar um pouquinho sobre as características, que eu gosto muito de citar para vocês aqui, para vocês se atentarem. Por quê? Quando eu costumo dizer que a gente não se faz empreendedor, a gente se reconhece empreendedor, né? E eu tenho alguns momentos da minha vida que marcam esse reconhecimento. Por exemplo, né? O empreendedor, ele tem algumas características, né, que eu acho que é muito interessante. Primeiro, a nossa capacidade de resolver alguns problemas e da gente conseguir, de alguma maneira, ser criativo, trazer isso e aplicar isso de alguma forma. Durante muito tempo da minha vida, cara, eu achei que eu não era criativo, Daisy. Sabe por quê? Lembra aquela brincadeira que a gente fazia com as crianças? O que você vai ser quando crescer? Eu lembro até hoje, de um dia das profissões aí, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, que me perguntaram, Bernal, o que você vai ser quando crescer? Porque tinha que tirar a foto para mandar para a mãe, sabe? A foto vestidinho com a profissão que tinha ali. O tio tirava a foto e mandava para a minha mãe. E eu falei que eu queria ser palhaço. E aí a minha professora virou para mim e falou assim, mas não pode, Bernardo. Você não pode ser palhaço, porque você é bom em números. Quem é bom em números, né, tem dificuldade de criatividade. Você é gordinho, não existe palhaço gordinho. Então, durante muito tempo, eu acreditei que eu não era criativo. E uma das outras habilidades, né, que eu acredito muito que o empreendedor precisa desenvolver
né, para a gente poder cada vez mais se relacionar com pessoas e conversar, que todas essas características que eu estou citando aqui, gente, são características listadas, né, por exemplo, no estudo que a NASA faz, The Job of the Futures, no Fórum Mundial Econômico, que é relacionamento interpessoal, criatividade, resolução de problemas, flexibilidade cognitiva, tudo isso. E aí, por exemplo, eu sempre gostei muito de comunicação, sabe? Eu sempre fui um cara, menino falante, né? Eu era o gordinho falante na infância, depois virei um adolescente comunicativo, e eu agora falo em todos os momentos, falo pelo cotovelo, né? E qual é o ponto, né? Eu tive que ter um esforço muito grande para que eu pudesse desenvolver a minha comunicação corporal. Mas eu acredito que seria totalmente diferente, por exemplo, de quando eu tinha 11 anos, eu queria fazer balé, e o meu pai não deixou eu fazer balé. Falou, não, filho meu não vai fazer balé, e aquela coisa toda. E, cara, eu ainda não realizei essa parte do meu sonho, o curso de palhaçaria eu já fiz, né? Então eu sugiro para todo mundo aqui, se for uma dica que eu dou, faça o curso de palhaçaria, porque vocês vão se expor ao ridículo, e se expor ao ridículo é saber lidar com imprevistos, e improvisar, que a vida é um verdadeiro improviso em todos os momentos. E aí o mais interessante é que eu tive dificuldade de desenvolver a minha comunicação corporal, que poderia ter sido muito melhor se eu tivesse feito ali o balé e tudo mais. Então você vê que ao longo da nossa jornada, né, a gente vai vendo algumas características que são importantes dentro do que a gente é, e dentro de onde que a gente estava. Por exemplo, eu lembro até hoje que em 2002, né, teve a Copa do Mundo do Japão. E eu sempre fui um cara que gostei muito, né, de futebol. E aí eu via todos os jogos, tipo, o Uzbequistão contra tal. E era noturno, era de madrugada, porque era no Japão e tudo mais. E aí tinha um bonequinho, né, que aparecia lá na televisão, que era o boletim da Copa. E os meus amigos, por eu saber tudo lá dos resultados, eles me perguntavam os resultados. O boletim da Copa. E aí o que eu queria? Na minha época, o maior valor que eu queria, era mais um salgado na cantina. Eu virei pro tio Fábio, falei, tio Fábio, olha só. Se eu acordar aqui, que tinha meio que uma competição entre cantinas na minha escola, eu falei, cara, e se eu vier mais cedo? E eu botar o placar e atualizar todo dia, para todo mundo vir aqui na tua cantina ver o placar, que tiveram nos jogos da noite passada, com os artilheiros, com vários índices. Você me dá mais um salgado? Ele falou, não, Bernardo, então beleza, eu vou fazer isso. Acho que o tio Fábio foi muito ali no meu desenrolo, né, e tudo mais, e me deu. Aí eu fui lá na tia Jerusa, da biblioteca, falei, tia, tem aquelas cartolinas que você usa a parte só da frente, e a parte de trás você fica guardando? Você pode me dar uma por dia? Eu tô com um projeto hiper legal, e aí eu consegui com ela também uma canetinha piloto. Então vem muito do que? Da criatividade de aplicar um problema que eu diagnostiquei, que era, as pessoas queriam saber, uma necessidade de saber, né, sobre as informações dos jogos, e eu apliquei aquilo dali dentro de um contexto e um benefício que valorizava a mim, que trazia, que era um salgado a mais. Então eu falei, isso eu tinha 10 anos, gente, 11 anos, sei lá. Tinha 10 anos, acho que 10, porque eu tinha 2002, né, eu sou de 92, então 10 anos. Aí eu atualizava ali e comecei a ganhar um salgado. Eu, a partir disso, comecei a entender, por exemplo, e conhecer um pouco de uma das coisas que eu sou mais apaixonado e que eu mais leio hoje, que é sobre vendas. E aí eu entendi que, cara, as pessoas estavam engajando naquilo. Pô, e se eu fizesse um bolão, e aí eu cobrasse uma transição pelo bolão ali para atualizar os resultados e tudo mais dentro da minha escola. E aí eu fiz um bolão do boletim da Copa, todo mundo participava, o professor participava, inspetor, todo mundo, os alunos, todo mundo. E a partir daquilo dali eu conheci várias técnicas de você vender o bolão e trazer aquilo dali. Por que eu estou contando essa história? Porque isso diz muito sobre o empreendedorismo na minha vida. E aí as outras duas coisas que eu quero trazer aqui muito para vocês, e que eu acho que é muito importante, além de resolução de problemas, a gente se perceber empreendedor, a criatividade, são outras duas características que eu acho que todo e qualquer empreendedor tem. Tá? A primeira, e inclusive já até falaram aqui que é uma palavra da moda, que é a resiliência. E aí, quando a gente fala, por exemplo, né, de características, toda vez que eu estou ouvindo alguém falando, não, porque você tem que ter resiliência, eu penso na minha mente, Deise, mas será que esse cara é resiliente? Ou ele está falando só para poder pousar de resiliente? Uhum. E aí, o que eu acho? Que as situações, né, as competências, né, as características, elas são situacionais. E as competências situacionais, né, que eu acho que é muito legal, elas são desenvolvidas ao longo da vida, em vários momentos. E quando a gente fala de resiliência, por exemplo, eu queria muito, na minha graduação, eu queria muito ir para a Alemanha. Eu queria fazer intercâmbio, tinha lá o programa Ciência Sem Fronteiras, e eu queria ir para a Alemanha. E aí você falava assim, pô, cara, mas tu morava em Mesquita, classe média baixa, o que tu quer fazer na Alemanha? Os outros olhavam para mim, esse moleque é maluco, nunca estudou alemão, por que ele está querendo ir para a Alemanha? Eu queria muito para a Alemanha porque eu queria conhecer.
E aí, nesse contexto, eu já dava aula, já trabalhava e tudo mais ali, né, na sala de aula, então guardava uma grana e estava gastando ali no meu curso para poder aprender alemão e tudo mais. Eu vi que não estava fazendo muito sentido o curso, aí comecei a estudar sozinho, fiz a prova, que tinha uma prova de proficiência, eu acertei menos da metade do que eu deveria acertar, e aí eu falei, cara, agora é a hora, se eu quero realmente ir, eu tenho que priorizar isso. Então, cheguei naquele mesmo dia, eu saí de 3 escolas que eu estava dando aula, fiquei só com uma que era sábado, entreguei 4 disciplinas na graduação e foquei na prova. Tentei 7 vezes, Deise, para poder fazer, né, lá a prova de proficiência. Fiz 800 simulados na última semana, fui para outro estado, gastei toda a minha reserva financeira. Então, ou seja, isso é um movimento de resiliência, de acreditar e que é algo que é muito, muito, muito importante ao longo dessa jornada, entendeu? Então, você insistir. Por exemplo, cheguei... Fala, eu querida. ia falar de algo, talvez, que você possa incluir depois na sua fala, a sua capacidade de lidar com as frustrações, né? Porque os Era o que eu ia falar agora. Então, continua a sua fala. Era o que eu ia comentar, que era o último passo, que era justamente você ressignificar as derrotas. Porque, olha, vamos pensar aqui na minha história, então eu tenho mais autonomia para poder falar até um pouco sobre a minha história, a minha trajetória, do que a da galera fica mais difícil, né? Por exemplo, ó, quando eu tinha lá meus 13 anos de idade, a minha mãe, porque aonde que eu sou nascido e criado, o status de sucesso é você ser militar, tá? Então, tipo, a maioria, eu tenho vários amigos meus que são militares, né? Então, é tipo uma maneira de ascensão social tu ser militar. E o meu avô era médico, então porque eu gostava de pessoas, todo mundo achava que ia ser médico da aeronáutica. Então, eu cresci ouvindo que ia ser médico da aeronáutica. Aí, nesse contexto, quando eu fiz 13 anos, eu era bom em matemática, né? Minha mãe virou para mim e falou assim, cara, eu vou dar um jeito, vou te matricular num curso, tá? Eu vou pagar, vou fazer GLP, né? Vou dobrar lá, fazer dupla, né? No estado, para eu conseguir uma grana para botar você no curso. Você fica estudando o dia inteiro na escola e você, cara, foca ali na EPICAR. Aí eu comecei a fazer a prova da EPICAR, eu passei em 11º, e aí eu tive um problema, cara, que eu fui para Barbacena, né? Que é onde fica lá. No exame médico, eu fui reprovado por um problema de vista. Que se vocês veem, você não vê nem de óculos, mas é um problema de vídeo foco que eu tenho, e que eu fiquei reprovado e eu voltei chorando copiosamente nesse movimento e tudo mais. E aí o mais interessante, gente, que eu acho que é bem legal, é que a minha mãe virou para mim e falou, filho, agora que você estudou muito, você gosta de fazer Cefetec, fazer Federal de Química? Você fazer ali Federal para enfermagem e começar a entender mais sobre a medicina. E aí eu tive, naquele momento de derrota, eu ressignifiquei para um outro momento. Aí quando eu passei para a Cefet lá e eu comecei, né, que eu tinha passado para a Cefet no primeiro semestre, na Cefetec no segundo. Falei, cara, eu vou lá que enfermagem é mais próxima de medicina, vou começar a fazer enfermagem e tudo mais. Quando eu estava iniciando o curso, cara, eu peguei uma tuberculose pleural. E aí uma tuberculose pleural, gente, para um menino de 14 anos naquela época, eu nadava, eu me alimentava bem, eu já tinha deixado de ser gordinho, já estava fitness, já estava nadando participando de diversas competições, era nadador fundista. Então não tinha nenhum motivo para eu poder ter pego uma tuberculose pleural. E aí aquilo dali me fez ficar 6 meses sem estudar. E aí por eu ter ficado 6 meses sem estudar para fazer o tratamento, as 100 fisioterapias e tudo mais, eu entrei na Cefetec. Por quê? Na Cefet Química era mais perto da minha casa, porque era uma cidade mais próxima, e a outra era um pouco mais distante. E como eu não podia fazer muito tempo estar no transporte, eu comecei a fazer Química. E ali eu identifiquei uma nova paixão, e que foi, por exemplo, no técnico em Química, né, que uma professora minha viu, né, e é isso que eu acho que é muito massa, uma professora minha de Física, uma queridíssima, eu trabalhei com ela umas 4 vezes, com a Glaucia, ela viu e falou assim, Bernard, o que você acha de você dar aula de laboratório de ciências? Eu tinha 16 anos, gente. De laboratório de ciências num projeto que é o nome do projeto é Mais Educação, que eram algumas estratégias, é um projeto de alguns municípios, para ensino integral. E aí eu comecei a dar aula, e ali, gente, sabe aquele menino de 11 anos que se perguntou sobre, caramba, isso me incomoda? Quando eu entrei numa sala de aula, a minha primeira aula, olha isso, Deise, imagina, eu com 16 anos, eu levei um peixe para mostrar para os meus alunos, peixe vivo mesmo, passei na peixaria, peguei para mostrar para eles as características, né? E, cara, foi incrível, gente, incrível. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero estar dentro de sala de aula. Então, aquilo dali foi muito importante, o que deu de errado, soma para o que deu certo. Será que se eu tivesse passado para EPICAR,
lá e fosse médico da aeronáutica hoje, eu seria um cara tão feliz e realizado? Eu acho que não. Porque o meu propósito, olha pra mim, gente, eu tenho cara de tudo, menos de militar. Então, assim, o meu propósito da educação, que é algo muito forte, que é o que faz me acordar hoje, que eu acordei 4h40, é por causa disso. É por causa dessa jornada. Então, se eu pudesse falar aqui para vocês, né, e ao longo disso tudo, eu fui aprendendo, né, que nada da vida, nada, gente, nada, absolutamente nada, é absoluto. Tudo é relativo. O tempo passa, as coisas sempre passam, nada é concreto 100%, não é porque hoje foi bom que amanhã vai ser ruim, não é porque hoje, sabe? Então, as coisas mudam de uma maneira muito constante. E eu comecei a acreditar um pouquinho mais em mim, na minha capacidade de me adaptar em cada uma dessas circunstâncias. Porque tem muita gente que fala assim, ó, pô, a pessoa não acreditou em você, mas é o grande problema porque muitas vezes você mesmo não acredita em você. Então, o primeiro ponto é você acreditar. Por que pega alguém que você admira e por que aquela pessoa não pode ser você em alguma área que você quer ser? Será que as pessoas, eu sempre pergunto isso, sabe, Daisy? Será que as pessoas que fizeram a diferença nesse mundo, de alguma forma, em alguma área, elas tinham consciência sobre o que elas estavam construindo? Ou era o resultado de coisas que elas fizeram, pensando sempre pequeno e de ponta em ponta com um sonho muito grande, sabe? E eu acho, por exemplo, quando eu vejo, eu falo, será que o Bill Gates sabia que ele ia ser o Bill Gates? Será que o Einstein sabia que ele ia ser o Einstein? Será que... E aí eu começo a... Será que, sabe? Essas pessoas que marcaram, que são referências, será que o Dalai Lama sabia que ele ia ser o Dalai Lama? Darwin, eu não sei, né? sabe? A gente fala muito Será do que o Darwin, Darwin, exatamente. Será que quando ele criou ali, cara, seleção natural, para explicar, será que ele conseguiria ter essa importância tão absoluta que ele tem agora, tipo, que muda, passa-se tempos e tempos, a gente cita essas pessoas como referência de conhecimento? E aí, por que não vai ser a Ângela Morado? Por que não vai ser a Priscila Natal? Por que não vai ser o Bernard Café? E aí o grande ponto é que, é aquela coisa, pensar grande, né? A Jovem Gênesis, ela nasceu há 2 anos e poucos atrás. A gente abdicou muito de muita coisa e eu abdico de muita coisa. Só que quando eu falo de abdicação, a galera pensa daquela coisa supérflua, né? Ah, eu vou abdicar aquilo que eu não gosto. Mas eu abdico daquilo que eu gosto. E é doloroso, não é fácil. Empreender não é fácil. Existe uma romantização com o empreendedorismo que eu gosto de trazer por parênteses. Empreender, de fato, todos os empreendedores que eu conheço, que teve algum sucesso, que fez algo relevante, cara, os caras trabalharam muito. Os caras se dedicaram muito. Os caras abdicaram muito. E tudo só faz sentido pelo propósito. E o que foi já muito mais difícil de acreditar na Jovem Gênesis, por quê? A gente já teve a primeira escola. A primeira escola acreditou na gente com PowerPoint, não tinha nem produto pronto, que eu pedi 45 dias para poder entregar aquele produto. Eu entreguei com 37 dias o produto pronto, para poder começar a usar, mas a gente não tinha nem produto. E hoje a gente está atualizando lá a lista que você comentou, e 199 escolas em 18 estados. A gente é o 6º recurso digital na América Latina. Gente, você acha que eu tenho consciência disso? A gente está na Forbes? Olha para mim, gente. Vocês estão vendo aqui. E qual é o ponto? Quando você tem um propósito, eu ouvi isso de um cara muito legal sobre inovação, que ele falava que se você quer empreender em algo inovador, você não vai se prender à sua solução. Você é tão apaixonado pelo problema, se alguém resolver esse problema, você vai ficar feliz. Só que como empreendedor, eu quero ser agente dessa mudança. E que, cara, a educação não funciona. Por quê? A aula é chata, todo mundo sabe, todo mundo está desmotivado, tá todo mundo fingindo que está ensinando, outro está fingindo que está aprendendo. As avaliações não fazem sentido, tem um problema gigantesco emocional envolvido. A gente não trabalha com aprendizagem em evidências. A gente tem vários e vários e vários problemas, um atrás do outro. E alguém tem que olhar e falar, cara, isso não está certo. Poxa, olha, eu tenho 40% dos alunos de 10 a 17 anos com algum problema de saúde mental. Cara, isso não está certo. Por quê? Porque o aluno quer uma coisa, o professor quer outra, o pai quer outra, o gestor quer outra. E a gente precisa alinhar esses quereres. Cara, quantos alunos de 10 anos, 11 anos, 12 anos fazem formulário? Então por que a nossa prova é em formulário, gente? E jogando, tá todo mundo jogando Free Fire, tá todo mundo... A gente não põe o cara para poder jogar dentro do aprendizado dele. É isso que a Jovem Gênesis fez. Então é muito desse contexto, né? De falar, cara, tem que ser diferente, porque isso me incomoda, e me incomoda muito ao ponto de a gente tentar fazer alguma coisa. E aí empreender isso, é movimento e tentar fazer sempre, né? Acho que é muito disso. Não sei se eu falei muito, eu falei pouco, enfim.
Não, você pode continuar Desabafei falando. aqui. Eu só queria destacar umas coisas que eu acho que é bem importante. O Rafael Dutra, quando esteve conosco também, os outros especialistas, profissionais, falaram muito dessas referências, né? Você falou muito da família, né? Que é uma grande dúvida também dos nossos jovens. O quanto eu vou equilibrar a opinião da família e o meu querer, como você fala, na minha orientação profissional, no que eu quero fazer. Né? Então, você falou de mãe, você falou de professor, né? Que sempre é uma grande referência para a gente. Eu também me tornei pesquisadora por conta de uma professora de geografia que me estimulou muito na época no 7º ano. Né? Então, a gente sempre tem um professor como referência. E você falou de algumas habilidades que talvez são natas suas, mas que você também desenvolveu. Né? Essa sua capacidade de Claro. comunicação, a sua capacidade de resolver problemas. Né? Então, isso são assim grandes referências e dicas para os nossos jovens hoje. Porém, Bernard, se a gente, a partir do princípio, talvez que muitos jovens, né, a gente coloca hoje como habilidades a serem desenvolvidas para empreender, não só empreender no sentido de ter um negócio, né, mas de ser inovador, né? Mas a gente vê que muitos jovens não têm algumas habilidades, né? Então, como que você foi desenvolvendo isso? Você falou aí numa conversa que nós tivemos, né, que você teve muita experiência fora do Brasil também, inclusive, né, seu know-how aí hoje dentro da área de metodologias ativas, da gamificação, você aprendeu muito fora do Brasil também. Então, como desenvolver isso em jovens que talvez não são tão comunicativos, né, e que o mercado hoje precisa de pessoas comunicativas. Então, como despertar Claro. isso, né? O Darwin hoje tem vários programas que nós trabalhamos com uma abordagem interdisciplinar, com o STEAM, com as metodologias ativas também. Mas o que você diria para esses jovens que a gente vê lá elencado as 10 principais características de um profissional para a próxima década, né? Como que a gente fala Tá. isso, trabalha isso no jovem, não é? Tá, eu quero trazer 3 coisas sobre o que você falou antes de eu responder essa pergunta. A primeira coisa, eu quero trazer um princípio de programação neurolinguística. PNL, gente, é um nome hiper legal, um assunto hiper interessante. A PNL ela tem 10 pressupostos, né? E um deles é que por trás de toda ação existe uma boa intenção. Então nós, seres humanos, cognitivamente, de uma forma consciente ou inconsciente, quando a gente toma uma ação, a gente está pensando, tendo uma boa intenção com aquela ação. Então, se sua mãe, sua professora, ela tem um direcionamento de acreditar que o melhor caminho seja para você ser qualquer profissão, exercer qualquer profissão, né? É muito pelo que ela tem de histórico da vida dela, pelas balanças, pelas vivências, frustrações, e que ela só está buscando o seu melhor. Então, durante muito tempo, a minha mãe, né, ela achava que eu empreender é muito instável, porque a referência que ela tinha de empreendedorismo são pessoas que têm uma vida instável. E que isso, para ela, o valor estabilidade, para minha mãe, é um valor inegociável. Tanto é que ela é uma servidora pública. E as pessoas, os seres humanos, Leandro Carnal fala muito, muito disso, né, que nós, seres humanos, somos um pacote de valores inegociáveis. Ou seja, são aqueles valores que não tem como, não rola. Se você pedir para eu poder fazer isso, não tem como. E aí, para minha mãe, por exemplo, o valor instabilidade financeira é um valor muito inegociável pela história de vida que ela teve. E ela sempre disse que eu tinha que buscar uma estabilidade financeira. Que a maneira como eu conduzo, tendo empreendedor e uma startup, seria algo que, no início, porque é comum, ter uma instabilidade financeira e um alto risco sobre o seu negócio, né? E ela sempre nunca entendeu isso. Só que o mais interessante, que aí eu quero muito trazer para essa galera, que tem uma coisa que é acima do que ela acredita ser uma boa profissão ou algum trabalho que você vai exercer, que é a sua felicidade. Se você estiver fazendo uma coisa que a sua mãe queria que você fizesse, mas você estiver infeliz, cara, esquece. Ela vai entender que faz parte da sua jornada. E aí vem a segunda coisa que eu queria falar, que é, cara, respeita o seu tempo. E o tempo e a sua história. A gente tem uma mania, Deise, muito massa e, assim, é bom por um lado, porque é a questão da inspiração, né? Olha, inspirador e tudo mais. Que a gente tenta comparar o nosso background, o nosso make-off, que tá tudo bagunçado aqui no meio do roteiro e tudo mais, com o palco. Então a gente pega aqui as coisas boas que as pessoas falam pra gente e compara com todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida. E a gente acaba falando assim, poxa, mas olha isso, eu preciso de muito para poder começar a fazer, ou para poder me desenvolver, ou para poder colocar, né,
apostos daquilo, sabe? Então, acho que é muito interessante esse segundo movimento de você respeitar o seu momento. E a terceira coisa vem de encontro à sua pergunta, né? Eu acredito, sempre acreditei nisso. Daisy, gente, quero contar uma coisa pra vocês. Eu nunca fui o cara mais inteligente da minha turma. Nunca. Mas sabe o que eu era? O mais esforçado. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: o esforço vence o talento. Então, se você virar para mim e falar assim: Bernard, aonde que você aprendeu, né, habilidade de comunicação? Cara, me expondo a situações onde eu precisava me comunicar. Uhum. E aí tem também os fatores assim do universo, né? A sincronicidade do universo. Se você parar para poder pensar, qual a última memória? Você fala assim: Bernard, qual a sua última memória, a sua primeira memória efetiva de você se expondo ao público? E aí foi, quando eu tinha uns 11 anos mais ou menos de idade, eu declamei um poema para todos os pais da minha escola. E a minha escola era hiper grande, né? E aí eu me pergunto, me questiono, será que se todo mundo vaiasse o meu poema, ao invés de aplaudir o meu poema, será que eu iria lidar bem como me comunicar? Ou será que isso traria um trauma muito grande? E aí o que eu acho que é muito interessante para a gente ganhar um pouco de empatia, tolerância e respeito ao longo da nossa jornada e a jornada do outro. Quando a gente entende que nada é estável, estático, tudo muda, eu primeiro entendo que o que eu digo que eu sou é um conjunto de vários comportamentos em diversas situações. Por exemplo, quando eu digo aqui para vocês que eu sou um cara resiliente, é porque em diversas ações, em diversos momentos, eu tive atitudes e comportamentos resilientes. E isso forma uma interpretação e definição sobre o que eu sou. Só que se a resiliência, por exemplo, vamos supor, ela fosse uma característica que eu queria tirar ou que eu queria mudar dentro de mim, basta eu ter uma consciência sobre o tempo. Primeiro, entender que eu posso errar e que eu vou falhar, e que dessa maneira, como eu falei hoje, eu tenho que tentar amanhã. Então, assim, é muito daquele ponto que estou tentando mudar uma característica em mim, que é, tipo, não sou comunicativo. Cara, então na próxima vez eu vou pensar de uma maneira racional qual o gatilho que me faz bloquear. Será que é minha timidez? Então, quando alguém me pedir para poder colocar, eu vou tentar controlar minha timidez. Eu vou tentar, de alguma forma, desbloquear isso para mim, tirar um pouco da pressão para eu ter essa jornada e ficar um pouco mais fácil. E aí a primeira vez você vai falhar, na segunda já vai ser um pouco melhor, na terceira já vai ser um pouco melhor, na quarta já vai ser um pouco melhor, e assim ao longo da jornada. Isso traz muito autoconhecimento ao ponto de você se perdoar quando você erra, afinal os erros são as maiores fontes de aprendizado de todas. Abre parênteses, para ser fonte de aprendizado tem que ressignificar, tem que olhar o erro de um outro lado. As maiores invenções da humanidade foram através do erro, mas foram porque elas foram vistas de forma diferente. Por exemplo, o Feynman, quando olha lá e fala: olha, gente, eu trouxe a penicilina, foi um erro. Ele poderia ter jogado a placa de Petri no chão e ter falado: cara, olha que besteira, eu deixei aberto e teve um monte de polô aqui que impediu o crescimento das bactérias. Ele olhou e falou: caramba, que interessante, deixa eu ver isso aqui. E aí ele foi ver. O fato dele ver, dele se questionar sobre o erro e não falar: não, eu errei. Ele não se punir em relação ao erro dele e abrir: caramba, o que eu aprendi sobre esse erro, faz muita diferença. Então, acho que o questionamento aqui, o que eu quero trazer para vocês é que, a partir do momento que você olha o erro dessa forma, você ganha um autorrespeito, você ganha uma tolerância em relação ao que você é e o que você vai ser, muito grande, e você ganha uma empatia muito grande pelas pessoas. Porque se hoje a Daisy errar comigo, tá tudo bem, era o dia dela errar. E aí, na próxima circunstância, não quer dizer que ela vai errar comigo também. Então, isso é muito importante e é totalmente situacional, sabe? Muito legal. Eu acho que você está falando coisas que, para o jovem que está ouvindo aí, que está no ensino médio, fala: não, é algo que foi conseguido, né? Desde lá, você está falando da sua trajetória de adolescente, quando sua mãe te falou, né? Falou: olha, se você quiser mudar, você tem o poder de transformação, mas é um passo a passo, né? Quer dizer, é experimentando, vivenciando. Mas quando você coloca isso para um mercado hoje de trabalho, né? Como você enxerga, né? Vocês têm hoje uma plataforma de soluções tecnológicas. E como funciona essa questão? Porque eu acho que para o jovem tem muito isso, né? Quer dizer, enquanto eu estou estudando, estou na universidade, estou no ensino médio, eu estou desenvolvendo habilidades e essa coisa de erro, acerto, né? Agora, quando eu for para o mercado de trabalho, isso amedronta um pouco, né? Porque pode gerar
aí algumas situações de, não posso errar, né? Como que foi isso dentro da criação, né, dos jovens gênios? Como que vocês lidam com isso? Né? Hoje vocês têm uma plataforma aí educacional, uma solução, né, que é super bem, né, vista aí dentro das edtechs do mundo, né? Só vem crescendo. E como que vocês lidam com isso? Vocês continuam desenvolvendo essas Tá. habilidades enquanto empresários, né? Com certeza, né? Eu acho que é muito legal uma coisa que eu gosto muito de pontuar quando alguém me faz essa pergunta, é na visão. São três coisas, né, que eu gosto muito de pontuar. A primeira é que e aí eu posso falar porque eu corri já 4 meia maratona, gente. Isso diz muito sobre o que eu queria me desafiar, né? Durante a minha jornada lá que eu estava lá no intercâmbio. Falei, cara, preciso cuidar melhor da minha família, quero correr da minha família ou da minha saúde e quero correr uma meia maratona. E aí um cara virou para mim e falou assim, sabe qual é o problema da maioria das pessoas que correm uma maratona? Elas pensam no 21 quilômetros. Cara, começa correndo 100 metros. Começa correndo 200 metros. Depois 1 quilômetro. Depois 2 quilômetros. Depois 3 quilômetros. Depois 4 quilômetros. Isso diz muito sobre as nossas metas, né? O que a gente tem como vislumbre a longo prazo precisa ser feito hoje. O grande problema, o grande questionamento que eu tenho sobre a educação é que se agora não é o momento, quando é que vai ser? Era para ter sido lá em 2000. Mas aí não foi em 2000, aí chegou em 2020, quando teve que vir para o ensino remoto, deu ruim, porque a gente não se esforçou lá em 2000. E aí nunca é o momento, porque sempre vai ter algo que não é confortável, porque aprender é sair da zona de conforto. E aí vem a segunda coisa que eu queria falar para vocês, aprendizagem é ciência. E por isso, por aprendizagem ser ciência, que eu acho que poucas pessoas leem e veem a aprendizagem como ciência, o errar é científico. Então errar faz parte do processo dentro da Jovem Gênio. Quando a gente olha, por exemplo, a Jovem Gênios como uma startup educacional, a premissa inicial é erra muito, erra rápido, mas não comete o mesmo erro. Se você pegar qualquer referência sobre startup, e que todas as coisas que a gente desenvolveu, qualquer funcionalidade foi através de errando, botando, medindo, mensurando e retornando. É o fluxo ali do design thinking, sabe? De, olha, eu tenho um problema, penso numa ideia, ponho ela em prática, meço efetivamente, não me engano, então eu vou dar porrada no meu ego, caramba, eu posso criar uma coisa que não funciona, posso ter jogado esforço de 2 semanas em vão, porque eu não sou o rei da cocada. Então, assim, é muito disso de ter a consciência de, tá, eu fiz pra Daisy, mas Daisy, faz sentido para você? E aí, ouvindo as pessoas que estavam usando o que a gente cria, que é o que a gente faz com o professor, a gente fala, cara, mas fala para mim o que te incomoda. Por exemplo, ó, a melhor funcionalidade que a gente tem dentro da Jovem Gênios, a partir disso, é uma funcionalidade que o nome é congelar a turma. A gente tinha um professor da Fundação Bradesco que ele falava assim, Bernardo, tá funcionando em excesso. Os moleques começam a jogar e eles não me dão atenção mais. Eu preciso de alguma forma, cara, ter atenção deles. E aí a gente criou um botão dentro da plataforma, que ele clica no botão na plataforma do professor e congela a plataforma do aluno. E aí os alunos começam a prestar atenção nele. Cara, se tu olhar em qualquer plataforma de aprendizagem que tem aí no mercado, nenhuma delas tem a funcionalidade de congelar a turma. E que é excelente, vários professores gostam demais, é hiper divertido com os alunos. Como que a gente criou isso? Através de um problema, olhando o problema e buscando uma solução sobre aquilo. Quando você fala do longo prazo, né, cara, o longo prazo, ele é pra gente, a gente é muito, tem uma visão assim de impacto a longo, a gente não quer ficar preso ao impacto pequeno, a gente quer realmente transformar. E a transformação da educação, vou começar até a puxar para uma coisa que eu acredito muito, ela vem com 2 coisas. Primeiro, com a inserção da tecnologia. Por quê? A tecnologia, gente, é uma ferramenta. Eu gosto sempre de falar isso, né? A tecnologia é igual colher. A tecnologia é igual fogo. A tecnologia que o homem das cavernas olhava e falava assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, é o fogo. Que hoje a gente nem presta atenção mais no fogo e está atacando fogo em um monte de lugar. Ó, boto para poder esquentar meu café, para eu poder, sei lá, fazer qualquer coisa, eu uso hoje o fogo com a maior habilidade possível. A mesma coisa vai acontecer daqui a 20 anos. As pessoas vão olhar o celular, a gente já vê isso, que está evoluindo cada vez mais. Então, que agora, essa fase que a gente vive agora, é uma fase transacional, né? Então, a gente está mudando em constante velocidade, sabe? E aí, quando a gente olha muito o cenário de transformação, é a ferramenta, né, tecnológica para tornar os alunos melhores, por quê? Com a ferramenta, por exemplo, da Jovem Gênios, a gente personaliza o processo de aprendizagem. Então, a gente identifica o que o Bernardo tem dificuldade, direciona o Bernardo para estudar. O que a Vanessa Vasquez tem dificuldade, direciona ela. O que a Daisy tem dificuldade. Ou seja,
é um processo de personalização do aprendizado, porque cada indivíduo é diferente, aprende diferente. Né? Eu posso ser bom num assunto, numa área, ou posso ser bom numa determinada objeto de aprendizagem, né? E aí trazendo para a galera, tipo, posso ser bom em fração, mas ser muito ruim em progressão geométrica, sei lá. Então assim, gente, as coisas são relativas. Vamos falar aquela coisa que eu comentei. E aí, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia vai tornar os professores melhores. Cara, por que eu tenho que ficar corrigindo questão se eu tenho alguma coisa que pode corrigir para mim? Por que eu tenho que elaborar questão se eu tenho toda uma plataforma que pode elaborar para mim? Eu posso focar o quê? Em olhar para como a Daisy. Poxa, a Daisy não gosta de aprender fazendo isso. Cara, mas a Daisy se interessa por dança. Então, será que se eu contextualizar a habilidade que eu quero desenvolver na Daisy com a dança, vai ter significado para a Daisy? E a Daisy vai sair dançando e aprendendo sobre química, por exemplo? Então, acho que esse é muito olhar. É esse momento ali, e aí a transformação, o maior desafio que a gente tem é transformar o professor ali no mediador desse conhecimento, sabe? Tirar o professor profeta de aprendizagem, é o profeta, o detentor do conhecimento, para mediador desse conhecimento, sabe? E aí, o que eu acho que é muito interessante é o segundo ponto. Que, cara, não existe transformação e revolução da educação se não tiver democratização de acesso. E aí isso diz muito sobre o que a Jovem Gênios não abre mão. Desde, a gente já teve... Agora é quinta rodada de investimento, está entrando agora fundo de investimento na Jovem Gênios, grandes players tentando investir, em fase final para poder investir na Jovem Gênios e tudo mais. E uma coisa que a gente não negocia é 20% da base de usuários da Jovem Gênios utilizam gratuitamente. Por quê? Porque a gente quer fazer e trazer um retorno de transformar e trazer acesso a quem não tem capital para poder investir numa tecnologia. Isso faz parte da minha jornada e do meu propósito. E esse seu movimento agora, que você chegou aí aos 20%, né? Que eu ia pedir mesmo para você nos apresentar, né? Toda essa questão que você fala de transformação social, então, que a Jovem Gênios chegou hoje, né? Com essa, que na verdade é isso que vocês querem, democratizar, né? Esses 20%, como que foi isso, né? Quer dizer, isso veio lá de trás na sua jornada, quando você começou a acreditar, né? Com seu propósito de vida, onde você uniu suas duas paixões, né? Que é a educação e o empreendedorismo. E a Jovens Gênios tem como, né, base, assim, a transformação social. Então, como que vocês trabalham com isso? Eu estava vendo o conteúdo de vocês, eu vi que algumas prefeituras, vocês têm trabalhado com essa questão solidária, né? Com algumas escolas. Como tem funcionado isso? Conta um pouco pra gente. Tá. Isso surgiu muito, até muito da visão minha e do meu sócio, né, do Fernando. Eu acho que muitas pessoas têm privilégios que eles não reconhecem esse privilégio. E, cara, o privilégio ele te dá uma obrigação social, na minha visão, sabe? Você olha pra mim, cara, eu sou um homem, sou hétero, sou branco, eu tenho muito, mas muito privilégio. Eu tenho uma família que investiu em educação. Cara, olha a quantidade. E se eu ficar aqui, eu só falando só dos meus privilégios. E eu não posso ser essa bolsa de privilégios se eu não retorno para a sociedade. Eu tive uma consciência muito grande sobre isso, Daisy. Cara, o universo é tão fantástico comigo. Cara, quem diria que um menino, morador de Mesquita, na Baixada Fluminense, classe média baixa, ia conseguir visitar 23 países na vida dele com 24 anos de idade. Cara, olha a oportunidade que a vida me deu, através do programa Ciência Sem Fronteiras, através de uma série de coisas, a quantidade de experiências que eu tive. Cara, eu preciso retornar isso para o mundo. A minha é obrigação, não é que tipo, o Bernardo é um cara legal e ele tá vindo aqui fazer de maneira pomposa para todo mundo falar, nossa, que cara maneiro, mais um cara maneiro, pô, pelo menos o mundo tá salvo aí com alguém maneiro. Não, isso é uma obrigação. Isso não é algo a mais, é uma obrigação. E eu percebi cada vez mais isso, e aí um movimento muito de gratidão pela vida, sabe? Porque quando eu retornei, eu já tinha esse movimento de, sempre sou o cara de, não, gente, vamos ajudar, né? E aí eu tive isso muito grande com a educação, porque quando eu retornei lá no meu intercâmbio, eu mergulhei num processo de autoconhecimento muito grande. E aí foi meio forçado, sabe? Eu acho isso maneiro. Porque eu não sabia falar alemão, e eu sou um cara hipercomunicativo, eu não conseguia comunicar com ninguém, e aí eu comecei a comunicar com quem? Comigo mesmo. E aí eu comecei a entender o que fazia sentido. E ser engenheiro químico e tudo mais não fazia sentido. E que era educação a minha praia. Quando eu retornei para o Brasil, só o fato de eu ter descoberto o meu propósito já era algo suficiente para eu poder retornar de alguma forma. Quando eu retornei, eu falei, né, e eu tive um ponto muito legal ali, foi em 2016 que eu voltei mesmo, em outubro. Eu estava pegando o metrô aqui no Rio, chegando lá na Pavuna,
né, que é aqui perto aqui da onde que eu moro. É uma região, tipo, bem precária e tudo mais. E aí eu soltei no metrô, era meio um breu, eu entrei dentro do ônibus. E aí quando eu entrei dentro desse ônibus, eu olhei pra trás, tinha um cara, e eu tava sozinho com esse cara, e o cara tava meio escaldado, né? E eu, aquela coisa de, putz, vai dar ruim pra mim, eu vou ser assaltado, porque a região é hiper violenta e tal. E aí eu olhei meio pra trás assim, aí o cara gritou pra mim, qual é, meu brother, eu não vou te assaltar não, pô, eu tô tranquilo. E aí ele foi e sentou do meu lado. Ele foi aqui, eu tava nessa cadeira daqui, ele veio pro outro lado ali e sentou. E a gente começou a trocar ideia. E aí eu comecei numa coisa no meu intercâmbio, meio que perguntar para as pessoas qual era o sonho delas. Aí do nada eu virei pro cara, isso era meia-noite, eu falei pra ele, cara, qual é o teu sonho? E ele virou para mim e falou, cara, o meu sonho é ingressar numa universidade pública. E aí eu virei pro cara e falei assim, pô, mas você já tentou? Cara, eu até tento fazer uns pré-vestibulares aí e tudo mais, mas pô, a qualidade não é muito boa e tudo mais, então assim, acho que não faz muito sentido. E aí eu falei, cara, olha aqui, eu dou aula em todos os maiores pré-vestibulares do Janeiro, eu conheço uma penca de professor, cara, só top de linha, eu vou mandar uma mensagem no meu Facebook. E foi assim que a gente montou o pré-vestibular social da Chatuba, lá em Mesquita, antes da Jovem Gêmeos. Eu mandei uma mensagem no Facebook, falei, gente, olha só, aconteceu comigo isso aqui. Cara, o maluco botou, pô, gente, eu tenho aqui um monte de amigo meu que é professor. Vamos juntar e vamos dar aula sábado do Enem, fazer um aulão do Enem todo sábado? A gente fechou com uma ONG, né, e colocou ali os aulões e teve durante 2 anos e meio pré-vestibular social lá na ONG Mundo Novo, que faz um baita no trabalho. E aí você vê, a gente, naquela jornada de 2 meses ali com a galera, cara, a gente conseguiu impactar acho que uns 120 e poucos alunos e 30 e poucos deles ingressaram na universidade pública, sendo o primeiro da família dele a ingressar na universidade pública. Eu recebi até outro dia mesmo, mandou uma mensagem para uma menina, Bernal, eu nem te agradeci, eu estou no sexto período de Direito, na UF, aqui no Rio de Janeiro. Cara, eu consegui por causa das aulas de vocês, porque tu ficava depois do horário comigo. Então, assim, cara, a educação é a única capaz de fazer isso, de trazer mobilidade social, porque o mundo é muito cruel com as pessoas. Existem coisas que são geográficas, gente. Ou seja, é tempo e espaço. Ninguém escolhe onde nasce, ninguém escolhe a família onde nasce. E, cara, para o cara mover isso, porque se a gente gosta de algo bom, todo mundo gosta de algo bom. É através de educação. Não tem outra saída. Só que é um ciclo vicioso, porque as pessoas que têm isso não retribuem para a sociedade que eles têm. Então é meu dever retribuir. E, cara, é só o começo, né? Eu acho que, assim, quanto mais a gente entende que a gente pode, de alguma forma, retribuir isso, cara, é meio que... Quando a gente ajuda alguém, eu sempre falo isso, né? Quando a gente ajuda alguém, quem está sendo ajudado no fim das contas nem é a pessoa, é você mesmo, cara. Então, assim, a vida é muito incrível comigo, Daisy. Você não tem noção de todos os momentos onde eu precisei de alguém ou de alguma ajuda, aparece. Sabe que a coisa aparece e acontece. Então, faz parte da jornada e, cara, é muito o que a gente acredita. Então, é muito natural esse processo. Está no nosso acordo de cotista, então todo mundo que assina com a gente o investimento está lá. E a gente faz esse movimento porque é o que a gente acredita e que é muito importante, né? E é justamente o que o Maurício colocou aqui, a frase fantástica do Paulo Freire, que é a educação ela muda pessoas, e pessoas transformam o mundo, né? Então esse que é o ponto. A gente quer transformar pessoas, cara. E Bernard, assim, não, muito legal tudo que você vem falando aqui. A gente poderia fazer um checklist, né, de tudo que você falou, as referências que você usou, as habilidades que você desenvolveu, o trabalho solidário que vocês fazem, que é muito alinhado, assim, o que o Darwin tem hoje, né, como tema gerador. A gente vem trabalhando com os nossos alunos, o Solidário e Darwin, o eu, o outro e o nós. Então, nós... sabemos do conteúdo de vocês, né, e entendendo toda essa questão solidária, né, de vocês, generosa, e que é um movimento de gratidão, como você falou, por tudo que você tem, né, e recebeu ao longo da sua vida, né. Isso é muito legal, acho que é uma grande inspiração, sim. Eu acho que a gente tem que ter inspirações e referências na nossa vida, né? Por isso que a gente está nesse movimento, também o Darwin, nessa semana de carreiras, já passaram aqui várias pessoas inspiradoras. Ontem nós tivemos uma ONG Heróis do Bem, muito bacana, falando com os nossos alunos, eles ficaram muito emocionados também. Que legal. E a gente vê que os jovens realmente têm empatia, né? E é isso que a gente precisa despertar cada vez mais. E agora eu queria que você falasse um pouco, porque a gente tem várias perguntas aqui que os nossos alunos
se interessaram muito, além de você ser um jovem empreendedor, entender como que essa metodologia dos Jovens Gênios, se essa plataforma de vocês Tá, aumentou, né, diante da pandemia, né, agora do e-learning, né, dessa coisa de aula remota, em que disciplinas que a Jovens Gênios tem esses desafios gamificados, o que que ela oferece. Eu acho que é legal contar um pouco, porque aí o Bernard vem contar a sua história, né, deixar o seu legado aqui no Darwin, mas também falar um pouco dessa solução claro. tecnológica que também interessa tantas escolas, né? E tem uma pergunta aqui que você pode aí responder todas e mais uma, é que os nossos alunos estão muito preocupados se daqui para frente vai existir uma tendência de robotização das carreiras profissionais, né? Tá, Então, para entender um pouco esse conceito, né? Tá bom, Bernardo? Então conta um pouco para a tá, gente como que é essa metodologia, como que é a plataforma, e se tá. você criou Jovens Gênios aí junto com seus parceiros, foi motivado por jogos na infância, na adolescência, como que você entendeu isso, ou foi uma experiência que você trouxe de fora? Vamos lá, Tá. conta pra gente Então, então. sobre o que é a Jovem Gênios, né? A Jovem Gênios, ela entende que a gente precisa mudar a metodologia como a gente aprende. Então, a gente traz um jeito divertido e personalizado de aprender. Então, como é que funciona? Quando eu estava dentro da sala de aula, eu identificava que meus alunos eram completamente diferentes, que todos nós somos diferentes, temos dificuldades diferentes. E aí a gente usa a inteligência artificial, né? A gente tem dentro da nossa plataforma onde a gente consegue fazer um diagnóstico das principais defasagens de cada aluno e direcionar esses alunos a estudarem exatamente o que eles precisam. Então, quando o professor cria um desafio, por exemplo, né, o Bernard faz questões do nível de acordo com a dificuldade que ele está, trazendo o desafio que ele realmente precisa. Já a Daisy traz ela faz uma outra questão. A gente trazendo ali para aquele movimento gamificado uma equidade no processo de desenvolvimento daquela aprendizagem. E aí, para a gente poder tornar um pouquinho mais divertido, né? Afinal, os alunos eles jogam dentro da Jovem Gênios porque eles querem ganhar ponto, evoluir os avatares, batalhar entre os amigos, que é legal, tem um ranking, tem a Olimpíada, e tem a premiação e tudo mais. Porque a gamificação, que é o uso de elementos de jogos, está sendo aplicado dentro do processo de aprendizagem e que vem muito relacionado ao comportamento humano. Então, a Jovem Gênios, ela entende que esses dois pilares são capazes de acelerar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. A gente já tem alguns dados de comparação disso. Só para vocês terem uma ideia, gente, durante a Olimpíada Jovem Gênios, que é um evento que acontece uma semana, os alunos fazem 720 questões em uma semana. Cara, porque eles querem jogar e porque eles estão ali jogando entre eles e tudo mais, eles estão batalhando e é muito legal. Além disso, a gente também comprovou em 2019 que 83% dos alunos que usaram a nossa plataforma durante um ano, aumentaram 2 pontos na média em matemática, porque a gente é uma plataforma de matemática. E aí, já entrando dentro da sua pergunta de quais disciplinas, hoje, a Jovem Gênios oferece português, matemática, geografia, história, ciências, a gente está colocando agora em inglês, e a gente está iniciando um processo que eu acho muito, muito, muito legal em dois assuntos. Um de robótica digital, que é algo bem diferente, o cara vai aprender robótica com um simulador no celular, e o outro de projeto de vida, onde a gente trabalha vários assuntos como criatividade, autoconhecimento, empreendedorismo, democracia, sustentabilidade, saúde, ou seja, complementando com o não cognitivo para acelerar o conhecimento cognitivo. Então é isso que a gente está fazendo, olhando para os alunos do Fundamental 2. Tá? Durante a pandemia, obviamente, teve uma aceleração, e uma aceleração bem grande. Né? A gente aí, acho que quadruplicou de tamanho em 4 meses. Né? Então a gente cresceu muito rápido, e está crescendo muito rápido. Né? Até porque no mercado, para o nosso nicho ali, para o Fundamental 2, faltam soluções que entregam a quantidade de coisas que a gente entrega. Porque a gente entendeu que não bastava só uma plataforma de aprendizagem, mas também uma plataforma de avaliação gamificada. Então, cara, é aquilo, né? Por que não pode ser divertida a nossa avaliação? Então, é muito esse cenário ali de ser mais divertida a avaliação e personalizada também. Estamos muito dentro desse contexto. E isso possibilitou a gente estar em grandes grupos educacionais, como Fundação Bradesco, Grupo Marista, enfim, o município do Rio. Né? Então, são várias as comprovações, né, que tudo que a gente está desenvolvendo ali traz algum resultado efetivo. Tá? Sobre a questão da robotização. Tem um estudo que traz que 93% das profissões que estão hoje, elas serão robotizadas até 2025. E aí, qual é o grande ponto, né? E aí é por que eu tô aqui nesse caminho aqui da educação e que eu tô
tentando fazer algo para poder mudar. Quando a gente olha a educação, a gente pergunta, para que serve a escola? Tem algumas escolas que falam que, olha, aqui a gente serve para poder desenvolver indivíduos. Só que a gente não trabalha esses indivíduos como indivíduos. A gente ensina para todo mundo da mesma maneira. Independente se o Bernard teve uma defasagem no primeiro bimestre, cara, eu olho e dou a matéria do segundo bimestre. Então, esse processo de individualização, também, muitas das vezes, aí é até um privilégio da galera da DARD, porque não são todas as escolas que olham para a sua formação como ser humano, trazendo assuntos leilados babies, como empreendedorismo, a parte social, que é para poder te ajudar na sua formação como ser humano. Beleza. Então, cara, vamos supor que a maioria das escolas, elas não fazem isso. Tá. Se a gente for olhar, por exemplo, no caminho que a escola serve para poder ingressar na universidade. E aí a gente vai olhar, por exemplo, o nosso Enem, nosso Exame Nacional de Ensino Médio. Quando a gente olha lá o Enem ele trabalha habilidades e competências. Então ele fala, olha, você tem que ter a competência tal e tudo mais para poder atingir daquilo ali. Só que a escola não desenvolve habilidades e competências, porque desenvolver habilidades e competências é situacional. Por exemplo, não é porque eu tive uma atitude de liderança hoje que amanhã eu vou ter essa mesma atitude de liderança. Isso é um desafio para a nossa grade curricular, para os anos no ano letivo, para uma série de coisas. Então, cara, então a escola definitivamente não está preparando o cara para o Enem. Ele fica lá no último ano, ele fica lá fazendo 1.500 vezes o mesmo exercício e aí ele vai ficando adestrado a fazer a prova, né? E aí o terceiro ponto é, cara, então a escola está preparando o cara para o mercado de trabalho. Só que, para e pensa, quantas empresas têm o seu trainee de formação, entre outras coisas, porque na universidade o cara não foi treinado. É comum te ouvir, caramba, mas o cara passou pela universidade, ele não sabe isso, ele não sabe relacionamento, ele não sabe comportamento, né? E aí o grande ponto é, para que serve a escola? E aí quando a gente olha o futuro, diferentemente do que a galera aqui imagina, o grande diferencial não vai ser saber programação, não vai saber data science, não vai saber, sabe qual vai ser? A nossa capacidade de ser humano, de se relacionar, de saber lidar com frustrações, de ser criativo, de ter inteligência emocional, de ter flexibilidade cognitiva. E aí um dos grandes pontos que eu acredito é que a gente vai ter uma robotização sim, no que é possível robotizar. A gente não robotiza a emoção. Eu, professor, olho, caramba, o João, ele é um excelente aluno. O João tem alguma coisa que aconteceu com ele. Por que aconteceu com o João? Pô, o João sempre está participando, hoje ele está quietinho. João, o que aconteceu, João? E o João brigou em casa com o irmão dele e veio hoje para a escola. Essa sensibilidade não tem como ser robotizada. E se você hoje olhar para você, para o seu propósito, cara, gente, tem muita gente fazendo coisa infeliz. Faz o que te faz feliz, faz o teu propósito. Só que é um caminho, só que é perigoso, tá? Porque agora, Deise, eu não consigo fazer nada que não está linkado ao meu propósito. Porque eu me sinto me enganando. Eu me sinto sendo antiético comigo mesmo, sabe? Então, quando você encontra o seu propósito, cara, e eu vou falar uma coisa para vocês, o mundo precisa de gente feliz, agindo, trabalhando. Vai ficar muito, né? Tá no fase final, 2 minutinhos. Muito, que a Ângela brigou, ela botou o tempo da live. Muito feliz e com a possibilidade, né, de transformar e que independente de qual carreira você siga, você vai ser completamente destaque. Porque faltam pessoas que fazem coisas apaixonadas, de forma apaixonada. Temos 2 minutos para cair aqui na nossa live e a conversa está tão boa, né? Eu acho que são tantas coisas positivas que você trouxe, referências, essa coisa de propósito de vida que se fala tanto, e o Darwin acredita muito nisso na nossa fala, a gente sempre sustenta isso para os nossos alunos, precisa ser feliz, e vários profissionais que vieram essa semana nos falaram isso. Então a gente está com um tempo super curto, aí só temos a agradecer a você, Bernard, por trazer tanto esclarecimento, tanta paixão por ensinar e empreender, né? Está convidado a conhecer o Darwin, vir, se Deus quiser, no presencial, né? Numa próxima vez. Estou vendo aqui os recados dos nossos alunos, com saudade, enfim, a gente também está com saudade, mas se Deus quiser, logo a gente vai se ver. E que sigamos aí nesse desafio de educar, de empreender com paixão, né? Que eu acho que é o que falta realmente. Muito obrigada, Bernard. Né? Muito sucesso aí frente aos Jovens Gênios, a sua equipe, parabéns. Somos muito gratos aí pelo projeto de vocês, pelo que você trouxe para a gente hoje, tá bom?
Gente, parabéns a Obrigado, todos querido. que abdicaram do seu tempo para nos ouvir aqui, estar aqui conosco e aprender mais os nossos alunos, a nossa família Darwin. Obrigada pela audiência, pela presença. Compartilhem depois